Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Santa Paula. Estamos aqui para mais um vídeo devocional e o meu desejo é que Deus possa falar profundamente ao seu coração. O tema de hoje é: quando obedecer a Deus parece piorar tudo. E está baseado em Êxodo capítulo 5, que faz parte do nosso plano de leitura anual. Você já reparou que às vezes obedecer a Deus não traz um alívio imediato? Muito pelo contrário, parece que as coisas ficam mais difíceis. Foi exatamente isso que aconteceu em Êxodo capítulo 5. Moisés obedece ao chamado de Deus. Ele fala com o faraó e o resultado imediato não é libertação, mas uma opressão maior ainda. Esse capítulo nos ensina o que fazer quando a obediência nos coloca diante de mais pressão, de mais resistência e mais dúvidas. Em primeiro lugar, ele nos ensina que a obediência pode gerar resistência. Os versos 1 e 2 dizem o seguinte: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Olha que interessante, Moisés e Arão fazem exatamente aquilo que Deus havia mandado. Não há erro na mensagem, não há falta de fé, não há desobediência da parte deles. Ainda assim, a primeira resposta de Faraó é rejeição, é arrogância, é desprezo pelo nome do Senhor. E aqui está algo importantíssimo: quando damos passos de obediência, nem sempre encontraremos portas abertas, muitas vezes encontraremos resistência. Isso nos ensina que a resistência inicial não é sinal de que Deus nos abandonou, mas pode ser o primeiro sinal de que o confronto espiritual começou. Por isso, se você decidiu obedecer a Deus, restaurar um casamento, abandonar um pecado, assumir o ministério e ser mais fiel a Deus, e encontrou oposição, não conclua rápido demais que errou o caminho. Às vezes, o não do mundo confirma o sim de Deus. Essa passagem também nos ensina que quando a pressão aumenta, o desânimo aparece. Os versos de 6 a 9 vão dizer o seguinte: naquele mesmo dia, Faraó deu esta ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e ajuntem a palha. Porém, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam nada. Eles estão ociosos e por isso clamam: vamos e ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem o trabalho sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Faraó não apenas recusa o pedido de Moisés, mas aumenta o peso do trabalho. Agora o povo precisa produzir o mesmo número de tijolos, mas sem a palha. O resultado natural é cansaço, é frustração, é revolta. E quem se torna o alvo disso? Moisés. Quando a obediência gera desgaste, é comum que o coração cansado comece a procurar culpados ao invés de respostas. Isso é uma grande lição para nós. Quando estamos sob pressão, é fácil descontar em líderes, é fácil descontar em familiares e até mesmo em Deus. O cansaço pode distorcer a nossa percepção espiritual, por isso cuidado para não interpretar o silêncio momentâneo de Deus com indiferença. Essa passagem também nos ensina que até os servos fiéis questionam quando o sofrimento parece injusto. Os versos 22 e 23 vão dizer o seguinte: então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que fui a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem afligido este povo e tu não libertaste o teu povo. Olha que interessante, meus irmãos. Moisés ora, mas a sua oração não é uma oração de triunfo, de alegria. É um desabafo, é uma oração honesta. Moisés abre o coração diante do Senhor. Ele basicamente diz: Senhor, eu obedeci, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, mas ao invés de melhorar, tudo piorou. Esse texto nos mostra que Deus não rejeita perguntas sinceras, feitas por corações cansados. Há momentos em que a fé não se expressa em declarações fortes, mas em orações sinceras.
E Deus, Ele não se escandaliza com perguntas que nós fazemos, que são baseadas às vezes em um coração cansado, em um coração que está experimentando a dor. Mas Deus fica triste quando nós somos rebeldes, isso sim. O perigo então não é questionar, o perigo é parar de falar com Deus. Por isso, se você estiver cansado, não murmure, não seja rebelde. Coloque isso diante de Deus, abra o seu coração de forma sincera, assim como Moisés fez. Por último, essa história nos mostra que Deus está agindo mesmo quando ainda não vemos resultados. Pulando para o capítulo 6, no verso 1, nós vamos encontrar o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó, porque por mão poderosa ele os deixará ir. Sim, por mão poderosa ele os expulsará da sua terra. O agora de Deus não significa imediato, mas algo certo. O plano não falhou, o processo está em andamento. Isso nos mostra que Deus trabalha nos bastidores, enquanto nós lidamos com o peso do palco. Por isso, se hoje você só enxerga esforço, lágrimas e silêncio, lembre-se do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro de Êxodo. Lembre-se que, às vezes, aquilo que você está passando, que você interpreta apenas como dor, sofrimento e cansaço, não é o final da história. Assim como aconteceu com o povo, acontece conosco. O mesmo Deus que permite o confronto é o Deus que garante a libertação. Por isso, confie no processo sem perder a fé na promessa. E para concluir, essa história nos ensina que obedecer nem sempre é confortável, nem sempre, meu irmão. Obedecer às vezes é difícil. Essa história nos mostra que a pressão ela pode aumentar antes da vitória, antes de Deus fazer aquilo que Ele prometeu para nós. Essa história nos mostra que o cansaço pode gerar dúvidas, por isso temos que tomar cuidado com os nossos julgamentos nesse momento. E essa história nos mostra que Deus continua no controle. Por isso, se você estiver vivendo um Êxodo 5 na sua vida, não desista. Continue firme, confiando no Senhor. O Deus que chamou, sustentou e prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que Deus te abençoe.